Graça e paz, queridos. Sou o apóstolo Canuto e quero só tirar algumas dúvidas ou explicar um pouquinho sobre o que é o TECAL. TECAL é um livro para treinamento e capacitação de líderes. Quais líderes? Líderes de célula. E faz parte de um projeto chamado Gestão Celular, onde há um treinamento para como gerir as células da igreja, como treinar os líderes e como fazer o gerenciamento da multiplicação. O TECAL é simples, ele tem mensagens para 9 meses de reuniões e após cada semana de culto na célula, logo após tem uma página que é a página de treinamento, que é treinamento do co-líder. Veja bem, treinamento do co-líder. Aqui no treinamento do co-líder tem várias tarefas, ou seja, a dinâmica do que acontece numa célula. Aqui tem receber os participantes à entrada, dar as boas-vindas, iniciar com oração, cantar os louvores, entoar os louvores, ouvir testemunhos, gerir a participação de pessoas dentro da célula. Então, esse treinamento é o seguinte: toda semana o líder da célula pega o co-líder, que já está aliançado com ele, que já é compromissado para a multiplicação, e dá a ele umas 3 tarefas dessas. Claro, no começo você não dará ao co-líder ministrar o estudo da semana. Isso aí é uma das últimas coisas a serem feitas. Mas no começo vai desinibindo ele, vai treinando, preparando ele levemente, toda semana 2, 3 tarefas, para que ele possa se acostumar com a rotina da célula. Isso durante uns 3 primeiros meses, as rotinas mais simples, como tirar oferta, agradecer a participação, colocar os louvores, anotar os pedidos, preencher relatórios. E depois começa a passar coisas mais profundas, como participação na ministração. O líder ministra uma parte e permite que o co-líder também faça uma parte, que ele comente um pouco sobre a mensagem. Tudo isso com a finalidade de desinibindo ou treinando esse co-líder. Uma vez que nós entendemos que a escola de líder é muito necessária, super necessária, mas ela é o teórico, ela não é o prático. O TECAL é o prático, uma coisa não caminha sem a outra. Porém, o TECAL, o líder vai se acostumando. Depois de 6 meses, ele já vai estar ministrando o estudo, junto com o líder. Quando completa-se os 9 meses de treinamento, então o líder, ele sai da liderança, sem sair da célula, claro, ele diz assim: agora você vai fazer a célula e eu vou ser o seu co-líder, só para analisar. É uma espécie de supervisão, de acompanhamento por mais 3 meses, para completar-se 1 ano. Então, esse acompanhamento, 9 meses de treinamento, 3 meses do líder fazendo, 1 ano completo de treinamento e abre-se uma nova célula. Porque as pessoas têm dificuldades para começar uma nova célula, eles ficam inibidos, eles não têm segurança, mas depois desse acompanhamento, sabe, semanal, aquela coisa assim muito bem organizada, toda semana, dando a ele uma oportunidade, ele vai sendo treinado. Depois de 1 ano, ou ele fica nessa célula e o líder vai para outra, ou então o líder permanece e envia ele com alguns irmãos para abrir uma outra célula. Vejam, queridos, isso é a parte prática da visão celular, como multiplicar. Mas, somado a isso, a célula tem que ser uma célula de oração. Não pode ser uma célula simplesmente reunir as pessoas e ali, sabe, fazer uma reunião. A célula tem que ser uma célula de oração. O que é uma célula de oração? O primeiro treinamento dado a esse co-líder é que ele precisa orar pelas pessoas. Então, logo abaixo do TECAL, do treinamento, estão os pedidos de oração, onde o líder deve anotar o nome de cada pessoa da célula e qual é o seu respectivo pedido de oração daquela semana. E esse líder deve orar todos os dias por essas pessoas, dentro da especificidade de cada um, buscando atender no clamor, na intercessão, no jejum, essa pessoa. Então, veja comigo, uma pessoa vem para a célula e ele é bem recebido. Uma das primeiras coisas, ser recebido na porta. Quando ele chega na célula, tem um líder lá bem arrumado, recebe ele, dá um abraço, aí ele pede oração. Esse líder passa a semana orando.
Uma vez que ele passe a semana orando por essas pessoas, ele não terá dificuldade de saber o nome e nem a situação que aquela pessoa está vivendo. Ele não terá dificuldade de fazer isso. Ele vai orar e quando ele receber essa pessoa na porta, na próxima semana, por exemplo, a Dona Maria pediu oração por um filho que é drogado, estava longe, estava preso, aí você ora por essa pessoa, passa a semana orando por essa pessoa. Quando chega naquele dia da célula, você recebe a Dona Maria na porta, dá um abraço e já pergunta para ela como está o seu filho. A Dona Maria automaticamente vai sentir-se apacentada, porque alguém está preocupado com a situação dela, alguém está preocupado com o que ela está passando. Se esse líder for um líder ainda mais antenado, mais, conectado com o trono, durante a semana ele vai fazer uma visita a essas pessoas. Não são muitas pessoas. Ele vai visitar as pessoas da célula. Se ele for alguém muito ocupado e que o horário não dá, pelo menos ele vai pegar o telefone e vai ligar para essas pessoas, para saber como eles estão. Queridos, fazendo isso, a célula vai multiplicar. Você faz multiplicação, crescimento pela oração, pelo apacentamento e faz a multiplicação pelo treinamento. Porque você pode fazer projetos dentro da célula, tipo célula de aliança, lar de paz ou casa de paz, família feliz. Porém, se você não treinar um novo líder, se você não treiná-lo na prática, você não terá multiplicação. Porque o que nos falta hoje são líderes. Muitas pessoas vão para o encontro, voltam, fazem escola de líderes, mas não começam uma nova célula, porque eles são tímidos, eles são novos, eles não têm ainda treinamento. 1 ano de treinamento, com uma pessoa que já tem aí 1 ano, 2 anos de crente, pessoas que já estão mais amadurecidas, aí você faz uma multiplicação. Se cada célula nossa trabalhar com a direção do Tecal e orando, principal é a oração. Sem oração nada funciona. Então esse líder de célula tem que orar pelas pessoas, apacentar. Daí a consolidação se torna algo muito mais, consistente. Cada crente que se converte na igreja, nos cultos, deve ser encaminhado para uma célula para que uma pessoa possa acompanhá-lo na célula. A melhor consolidação que há se dá na célula. Então esse é o projeto do Tecal. Agora, somado a isso, nós temos a apresentação dos relatórios de células. O que são os relatórios de células? Os relatórios de células, queridos, são relatórios semanais, porque uma vez que você tem um projeto, uma vez que você tem um desenvolvimento celular e você não tiver uma forma de você medir essas tarefas, essas metas, você não tem como você realmente ter multiplicação ou saber o que está acontecendo. Então esse é o projeto do relatório de células. Dá uma olhadinha só, foca aqui, meu bem, por favor. Vamos passando. Note bem, aqui bem nesse quadro, vou botar bem pertinho de você, para você ver. Tá focando bem? Então tá aí. Aqui você vê o nome dos bispos, bispo Roberto e bispo Luzineide, quantas células cada um deles tem, quantas pessoas participaram das suas células. Aqui você tem o total geral daquela semana, quantos homens, quantas células funcionaram. Aí eu passo toda a equipe de 12, todos os 12 com foto, com quantas células tem, até o final, e ao final nós temos o total geral. Quantas pessoas participaram das células e quantas células temos. Então, nesse relatório aqui específico, 270 células e 1.379 pessoas participaram dessas células. Vejam, queridos, quando você faz isso, você tem um raio-x do ministério, de cada geração, das células que você tem, como estão as suas células, quantas pessoas participaram das células. Aí toda semana você já sabe, se alguma geração teve um declínio, começa a diminuir o número de células, o número de pessoas, você sabe. Se alguma geração está crescendo, você sabe. Então você tem um acompanhamento, uma gestão celular. Esse é o modelo que nós temos trabalhado aqui em nosso ministério. Esse é o modelo que temos ensinado para muitos amigos nessa nação e até fora dela. Esse é o Tecal, esse é o projeto, esse é o trabalho.
Um beijo no coração, espero que tenha sido elucidativo e que você possa desfrutar dessa bênção de treinar novos líderes. Caso você esteja vendo esse vídeo e não sabe onde adquirir o Tecal, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Por e-mail prcanutocouto@hotmail.com, prcanutocouto@hotmail.com, sem colocar ponto no PR, é só PR direto, canutocouto@hotmail.com. Beijo no coração, Deus te abençoe, se tu uma bênção.